Eu virei a concubina do meu padrasto e a minha mãe sabia disso. Quando ela trouxe esse homem para dentro de casa, ela tinha um acordo com ele. Até porque a minha mãe era mais velha e eu era apenas uma menina de 16 anos. Porém, eles entraram um acordo entre eles, né? Para que a minha mãe me convencesse a eu ficar com ele. Em troca disso, ele daria uma estabilidade financeira para ela e ela aceitou. Eu odeio a minha mãe, não tenho medo de falar pra ninguém, sabe por quê? Muitas pessoas dizem assim, por que você odeia? Sim, a minha mãe trouxe um homem pra dentro de casa e esse homem, eu não sei o que ele era, se eu era concubina, se eu era mulher e ela também, porque ele ficava com as duas. Só que o acordo dele com a minha mãe seria pra ele ficar comigo, como eu era uma moça em todos os sentidos, se é que vocês podem já imaginar do que eu estou falando, né? E daí o que acontece? E ele daria uma estabilidade financeira para ela, tudo por debaixo dos panos. Todas as pessoas que via eu, a minha mãe e ele juntas, achavam que era uma grande família, né? Minha mãe morava com ele, eu era a enteada e tudo bem. Isso era o que as pessoas pensavam, nossa, que família invejável, né? Mas todas as noites eu ia pro quarto do meu padrasto e acontecia. Eu não podia falar não, tá? Era uma estabilidade financeira que a minha mãe tinha, ele deu uma casa para ela, ele deu um carro. E aos poucos eu fui percebendo tudo que a minha mãe tinha feito, né? Quando eu completei 18 anos, mas com 18 anos uma pessoa pode tomar uma atitude, sim, gente. Com 18 anos uma pessoa já começa a tomar atitude. Eu morava em um sítio, tomava água da cacimba e a louça eu ia lavar no rio, tá? Para vocês terem ideia, eu morava em um lugar que só tinha mato e canas. Até eu chegar na cidade, era 2 horas andando a pé até chegar na pista para lavar os meus pés no rio e calçar um calçado, tá? Para não chegar toda suja na cidade. Até então eu não conseguia ir sozinha. Quando eu atingi que eu considerava a minha maior idade, eu comecei a fazer esse trajeto, convenci a minha mãe que estava tudo bem, tudo o que estava acontecendo. Porque se eu falasse para minha mãe o que eu iria fazer, a minha mãe seria a primeira a dar um jeito para calar a minha boca. Até então, a primeira vez que eu fui na rua, ela ficou com tanto medo que ela comprou aquele remédio, gente, que a gente normalmente coloca para pegar aqueles visitantes inesperados dentro de casa, se é que vocês me entendem, que fica roendo os pacotes. Eu comecei a ficar mal, comecei a ficar doente e eu só fui na rua uma vez, não conseguia sair mais. E eu adquiri um problema muito sério através do que ela estava colocando na minha comida. Até que eu fiquei internada, porque eu não aguentei mais, precisou fazer uma lavagem para eu ficar bem.